Bem, questão 80, mais uma questão que claramente sugere que vamos usar a definição de limite, né? Prove que existe um delta positivo, tal que, se x estiver entre 1 menos delta e 1 mais delta, se x estiver nesse intervalo aqui, então essa função que está aqui vai estar entre 2 menos 1/3 e 2 mais 1/3. Ok? Bom, vamos ver então por que isso tem tudo a ver com a definição de limite. Então aqui eu trouxe a definição de limite, que a gente já viu, né? Então dizer que o limite de uma função quando x tende para a é L, significa dizer que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, né? Tal que, se a distância entre x e a é menor que delta, maior que zero, implica que a distância entre f de x e L é menor que epsilon. É claro que isso daqui pode ser reinterpretado assim. Dizer que x está no intervalo entre a menos delta, a mais delta, implica que f de x está no intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Ok? É outra forma de você ver. Aqui, é claro, com x diferente de a, né? Tem que impor isso daqui. Bom, então compare exatamente esta forma que eu estou apresentando aqui, esta forma aqui, essa forma aqui, com o que está acontecendo aqui. O que é que está acontecendo? Quem é a função? A função, o f de x que está aqui no meio, é essa função aqui. Então a função é x ao quadrado mais x. Então vamos escrever isso. Seja f de x igual a x ao quadrado mais x. Pronto. Qual é o a nesse caso? Qual é o a? O x está entre a menos delta e a mais delta. Então o a, neste caso, comparando isso daqui com isso, o a é 1. Então, na definição de limite, né, só para que você tenha ideia, o a é 1. O valor de L, que é o limite, o L, ó, L menos epsilon, L mais epsilon. L menos epsilon, L mais epsilon. Então, L é igual a 2. Ok? Com isso daqui, temos uma parcial. Vamos calcular o limite dessa função que foi dada aqui, quando x tende para a, no caso a é 1. Vamos calcular esse limite. Esse limite aqui, já que a função é x ao quadrado mais x, com x tendendo para 1, isso daqui vai dar 1 ao quadrado mais 1. Esse limite vai dar 2, como era de esperar, né? O limite a gente já sabia que era 2. Então, de acordo com a definição, já que o limite dessa função quando x tende para 1 é 2, isso significa que para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que, se você escolher 1 menos delta menor que x menor que 1 mais delta, isso implica que o f de x vai estar entre L menos epsilon, L é o limite, então 2 menos epsilon, e 2 mais epsilon. Pronto. Isso com x diferente de 1. Ok? Com x diferente de 1. Então, agora é só você perceber que, como isso vale para todo o epsilon, em particular para o epsilon sugerido, o epsilon 1/3. Então, em particular, para epsilon igual a 1/3, existe delta maior que zero, porque esse delta existe para todo epsilon, em particular para 1/3. Tal que aplicando a definição 1 menos delta menor que x, que é menor do que 1 mais delta, isso implica que 2 menos epsilon, no caso 2 menos 1/3, menor que f de x, que é menor que 2 mais epsilon, menor que 2 mais 1/3.
note que eu obtive o f de x satisfazendo exatamente o que era desejado para algum delta. Aqui tem um porém, né? A existência desse delta garante que, se você tomar x satisfazendo essa condição, mas com essa restrição, com x diferente de 1, aí você obtém isso. Então, o que a definição garante é que você consegue esta implicação para x diferente de 1. Mas o fato é o seguinte, vamos ver o que ocorre para x igual a 1. Nessa função, quando você toma x igual a 1, a gente já viu, né, que o valor dela quando x é 1 é 2. E 2 certamente está no intervalo entre 2 menos 1/3 e 2 mais 1/3. Claramente 2 também obedece isso daqui. Então, o que acontece é o seguinte, embora a definição garanta apenas para x diferente de 1, você testando, ou seja, pegando o valor 1 e substituindo, você percebe que ele também verifica. Então, você obtém exatamente a condição que foi proposta sem restrição para x diferente de 1, né? Então, está provado.